Deus. E eu digo a você, alma, você está cativa agora à obediência de Cristo. Diga, você vai ouvir a palavra e você vai ser renovada em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Vamos sentar. Obrigada, louvor. Daqui a pouco a gente trabalha mais. Meu Deus, meu Deus. O que aconteceu aqui? Gente, que tempo poderoso, né? E a gente já está aí uns 4 anos, né, nessa levada do Espírito da Fé, e Deus nos surpreende a cada edição. Ele faz como Ele quer, porque quando a gente dá liberdade para Ele, Ele faz do jeito que é preciso fazer. Amém? E algo que eu vi ontem que eu achei tão importante, o Senhor falava comigo enquanto eu estava sentada aqui. Eu estava sentada mesmo, é porque eu não queria ficar em pé. Eu fiquei sentada mesmo. Não tinha problema nenhum, não estava bêbada, não estava nada. E o Senhor, eu vi as crianças se achegando e participando daquela alegria, né? As crianças entrando, e é tão importante, amados. Sabe, de vez em quando tiver o povo afogueado, manda descer as crianças, que elas precisam ver o Deus do fogo. Elas precisam ver a unção, pessoas mesmo caindo, pessoas dançando, pessoas orando em outras línguas, para elas entenderem que a igreja não é um lugar que você vem, fica sentado, escuta alguma coisa e vai embora, não. É um lugar de poder. O povo mais poderoso da terra. Pensa na reunião mais importante que está acontecendo agora no planeta, é essa aqui. Sabe, a gente não está diante de oficiais, de pessoas importantes, mas a gente está diante do Criador. Ele se faz presente nas nossas reuniões. E o Senhor estava tratando isso comigo, as crianças participando. Eles vão crescer entendendo que Deus não é chato, que Deus é alegria, que Deus não está zangado. Amém? E mais o seu testemunho que você dá em casa, né? A igreja, ela tem uma porcentagemzinha na edificação da vida da sua criança, do seu filho, mas a maior parte é nossa, porque aqui na igreja 2 horinhas, mas você passa a semana, horas e horas com ele. Amém? E sabe, queridos, eu tenho uns 2 anos que o Senhor realmente confirmou um chamado profético na minha vida. Eu já operava, mas eu achava, não, eu sou mestre. E assim, aí eu falei, Senhor, mas eu não vou ser mais mestre. Fiquei triste, né? Aí ele falou, não, mas não é o primeiro chamado da sua vida. Você vai continuar com essa unção, mas o que eu quero que você faça agora é desenvolver o chamado profético. E eu falei com o meu pastor, eu falei, eu preciso de ajuda, porque às vezes eu não tenho filtro. E o jeito de eu falar pode assustar as pessoas. E aí ele, não, você sabe o que tem que fazer, está dentro de você, vai ler os livros do irmão Rega sobre os dons, sobre a manifestação, escuta as mensagens do pastor Bud sobre as manifestações do Espírito, como o profeta se move, e eu venho estudado isso. E eu acho que é só você, só eu e o povo da internet, vocês sabem de tudo. Eu me exponho aqui e pago o mico, não tem problema não. Cadê a menina que tira foto? Vou fazer igual a Adriana. Não, tem que ser séria, né? Ai, obrigada. Que vermelho. E estudando, né? Eu e o povo da internet, a gente acha e achava que o profeta era aquele que fazia as cadeiras voarem. Se não fizesse as cadeiras voar, se não desse profecias, não era o ofício do profeta. E sabe, queridos, muitas pessoas que foram chamadas nesse ofício, por não ter um entendimento real do ofício do profeta. O profeta não é alguém que só profetiza. Amém? Uma pessoa pode não ser chamada em nenhum dos dons ministeriais e profetizar, mas isso não faz dela um profeta. Amém? E eu pensava que era só na hora do retetê mesmo, da coisa pegando fogo. Mas eu entendi que o profeta também, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que dizia algo que as pessoas não sabiam. Ele revelava, ele falava, vai acontecer isso, o Senhor está mandando dizer isso, e a pessoa, né? Então, hoje não, o profeta tem uma outra função, porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia. O profeta é usado hoje para falar sim,
Mas sabe, o testemunho interior é o principal. Eu não coloquei meu tempo. É o principal na sua vida. Amém? Deus vai falar algo através do profeta para testificar aquilo que está no seu coração. E tem um lado do profeta que eu fico assim, ai Senhor, que é colocar as coisas em ordem. Vim com uma palavra de juízo, uma palavra de ordem e uma palavra de alerta. Eu estou debaixo de uma forte unção profética aqui, mas hoje a palavra é de alerta. E eu espero que as cadeiras voem com aquilo que você vai ser alertado. E eu falei, Senhor, amanhã o ministro que eu ia ministrar hoje, né? Porque o Senhor acabou com a minha ministração. O Senhor nem deixou eu ministrar. Eu estava ali, quando a Lucileia falou a palavra hoje, Deus está com a unção de paternidade. Ela falou, paternidade, já sabia que eu não ia pregar. E eu trouxe o caderno aqui para cima, o Senhor, por que tu trouxe o caderno? Eu falei que você não ia pregar. Aí eu, tá, então deixa aí, eu nem vou abrir. Amém? E o profeta, às vezes, as pessoas pensam, é o estraga-festa. É o empata-bem. Está todo mundo feliz e ele vem. Ah, mas olha isso. Não, Deus cuidando, a unção é a mesma, amém? Então a gente tem que ser maduro para entender isso. Quando Deus quer se mover no meio com raios e trovões e relâmpagos, é do jeito que Ele quer. Mas o profeta hoje na Nova Aliança, ele vem trazer um alerta para aquilo que a gente aprendeu e o que precisa ser feito. E eu achei muito propício essa palavra hoje, profética, por conta do que aconteceu nesse final de semana. E a gente está bem quentinho, eu percebo aquela unção que nós desfrutamos ontem, e eu sei que teve essa unção, ela está aqui. Sabe, queridos, às vezes eu chego para dar aula no Rema, lá em Taguatinga, e uma vez foi a Adriana que foi dar aula, e no dia anterior, no domingo, teve um culto, e eu ministrei, e teve uma unção. Ela falou que quando ela chegou na sala de aula, aquele clima daquela unção, ela percebeu que a unção ainda estava lá. E sabe, quando eu cheguei aqui hoje, nossa, a unção está operando aqui. Deus vai operar grandemente. Então nós vamos começar lá em Efésios. Eu vou usar a NVT agora, tá? Efésios. Deixa eu ver se é NVT mesmo, depois eu falo. É NVT. Capítulo 1, versículo 15. A partir do versículo 15. Paulo, até o versículo 15, ele vem trazendo revelações da nossa redenção em Cristo Jesus. Ele vem dizendo que o destino, a humanidade está destinada ao Senhor, dizendo que Ele não poupou, que Ele fez tudo segundo a sua vontade, de nos resgatar. Então Paulo está ensinando para aquele povo o que aconteceu com eles. E no versículo 15 ele começa a fazer uma oração. Ele dá o ensinamento, ele dá a revelação, ele disponibiliza todo o conhecimento numa inspiração do Espírito, e agora ele faz uma oração por aquele povo. E ele começa dizendo assim: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria, diga sabedoria, sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado, ou o seu espírito seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Paulo está falando de duas coisas aqui na oração dele. Ele começa falando: eu oro para que a revelação e a sabedoria, eu oro para que vocês tenham sabedoria espiritual e que tenham entendimento, que a revelação
caia como rema dentro de vocês. Cair como rema é grudar, como um plástico que quando pega fogo, você já viu? Ele gruda na superfície que ele está. Então a revelação é quando aquilo passa a ser uma verdade. Amém? Faz parte de você, como respirar, como andar para frente e para trás. É tão normal dentro de você essa verdade, porque eu não estou aqui calculando quando que eu vou respirar. Eu não estou aqui calculando agora, peraí, deixa eu pensar aqui, gente, que eu estou querendo andar para lá. Aí eu, não, isso é natural. O meu cérebro já vai fazendo isso automaticamente. Eu estou aqui falando e eu não parei de respirar. Então Paulo ora porque a revelação, quando ela é uma revelação, quando faz parte, ela toma parte no nosso ser. Amém? Então o que Paulo estava pedindo? Ele estava pedindo que a revelação chegasse. Pai, inspirado pelo teu Espírito, eu trouxe a revelação, mas eu também oro para que eles tenham sabedoria. O que Paulo está querendo dizer? Que eles entendam, eles tenham um entendimento do que foi dado como inspiração do Espírito, mas a sabedoria para quê? Para saber o que fazer com a revelação. O que você vai fazer com tudo que você ouviu desde sexta-feira, com tudo que você escuta terça, quinta e domingo? Só a revelação não vai fazer nada por nós. Eu tenho que saber como eu vou aplicar aquilo que eu aprendi. Porque, amados, nós não somos colecionadores de palavra. Temos um caderninho, dia tal, do ano tal, o pastor pregou sobre isso. Mas o que você fez com a informação que chegou até você? O que você já está fazendo com aquilo que Deus depositou desde sexta-feira no seu coração? Sábado à noite, domingo de manhã. A gente olha para os homens da antiga aliança, Deus está alertando, amados, porque o que Ele entregou foi precioso demais. O que Ele entregou foi vida. Ele entregou vida, Ele entregou maneiras de sair do problema, maneiras de sair da tempestade, maneiras de sair das circunstâncias, maneiras de ouvir aquilo que o diabo diz. Lembra do escudo e rebater com o escudo da fé. Você está vivendo a mesma situação de quando você entrou aqui na sexta-feira? Você está vivendo a mesma situação desde quando você começou a congregar aqui? Você não é um colecionador de cultos e conferências. Você recebe e aplica. Você recebe e aplica. Aplica na vida de alguém, aplica na sua própria vida. O irmão Reagan, ele sempre que Deus dava uma revelação, ele estudava aquilo à luz da palavra e primeiro ele testava nele. E quando aquilo funcionava, e sempre funciona, ele tinha que às vezes mudar algumas coisas para aquilo funcionar, e aí ele começava a pregar, ele entregava aquele tesouro, e ele podia dizer, funciona, eu passei por isso. Amém? E a gente vê desde a antiga aliança, os homens recebendo uma palavra de Deus. Moisés, o que você tem na sua mão? Um cajado? Pois use. Foi uma palavra que ele recebeu. Ele recebeu, eu vou usar, não sei o que vai acontecer, mas Deus falou para eu usar, pá, bateu na água, e o que aconteceu? O problema era o mar saiu da frente. Você aprendeu que quando você fala, a montanha sai. Amém? Lembra que a Lucilé falou? Como é que é? Fora daqui, Satanás, né? Cai fora, Satanás. Você aprendeu. E hoje ele veio perturbar. E o que você fez? Cai fora? Ou você fingiu que não ouviu? Ah, não quero briga com ele fica de lá, eu fico de cá, né? Tem crente que é assim, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Meu Deus. Eu tinha uma tia que fazia isso, não gosto de ficar falando dessa pessoa, não. Porque eu não mexo com ela, ela não mexe comigo. Eu fico olhando para a cara dela assim, eu falei, é sério isso? Eu quero entrar nesse nível, né? Dele nunca vir mexer comigo. Está glorificada a pessoa, só não foi arrebatada. Porque Jesus garantiu um perrengue, né? Aí a gente só fica com a parte do perrengue, mas a gente não fica com a parte do ânimo.
Não perca a sua alegria, não. E o que a gente faz quando vem as pressões? A primeira coisa é transformar a nossa cara em cara de jumento. Não, pastor, estou passando pressa, mas eu estou alegre. Então diz para o seu rosto que você está alegre. Não é não? Amém? Aí a gente vê Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Deus falou aquilo para ele. Eu tenho algo para você, uma promessa. Ele não ficou lá, Deus apareceu para mim e falou comigo. Tem uma promessa, que eu vou ser o pai de muitas nações, não sei o quê. Não, ele teve a sabedoria de executar. Eu vou sair. Dá o seu filho, me dá seu filho. Me dá como... Mas eu nem pensou, eu dou. Aí nós vamos ver, amados, várias coisas acontecendo na antiga aliança, e eles não tinham um rema, eles não tinham uma igreja, eles não tinham pastor, eles não tinham, amados. Eles tinham a informação que vinha do sacerdote, do profeta ou do rei, e eles obedeciam. No deserto, quando eles foram atacados por aquela serpente, você lembra desse episódio? E aí o povo estava morrendo, e Deus manda fazer uma grande serpente de bronze, ser colocada numa haste, numa cruz, e Deus disse, se eles olharem vão ser curados. Eles não estavam confiando, e a expectativa deles não estava na serpente de bronze, mas no que Deus disse. Eles receberam uma instrução, eles receberam uma revelação para a situação que eles estavam vivendo, e eles tiveram a sabedoria. Ninguém ficou, não, mas não vou olhar não. Não quero olhar. Não, eles tiveram a sabedoria de fazer exatamente o que Deus disse. E aí eu pergunto, o que você está fazendo com aquilo que Deus está falando através das pessoas que sobem nesse púlpito? Através do líder, através daquilo que o Espírito fala com você, através daquilo que a palavra fala com você. Nós precisamos começar a aplicar na nossa vida. Ontem teve instruções aqui para os pais. Você já começou a tratar o seu filho diferente? Você já começou a se alegrar com a presença dele em casa, mesmo sabendo que ele está fora da palavra, mesmo sabendo que ele está bebendo, que ele está andando com outras companhias. Quando ele chega, você faz uma festa. Você tem que aplicar aquela unção que você recebeu. Você recebeu uma unção para permanecer firme diante dessa situação, pai e mãe. Agora você precisa ter a sabedoria espiritual para aplicar essa unção. E essa unção que vai atrair o seu filho para o Senhor. Amém? Eu quero que você abra lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Amém? Diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Nós sabemos aqui que Jesus não estava falando de casa, de tijolo, de concreto, de cimento. Ele estava falando de vidas. Ele está dizendo, ei, quando você escuta a palavra, e não basta só escutar a palavra, quando você escuta e põe em prática, a mesma coisa que Paulo falou em Efésios, quando você recebe a palavra e sabe o que fazer com aquilo que recebeu, você está construindo a sua vida sobre bases sólidas. E aqui as chuvas, as tempestades são os diagnósticos médicos, a falta, amados. Mas crente não tem falta. Sim, a nossa realidade é essa. Mas vai ter uma hora que não vai ter R$1 nem uma cocada na sua carteira. Mas nem por isso tu vai ficar com cara de jumento. Porque eu vejo o povo tão feliz do dia 1º até o dia 10, dia 12, dia 13, dia 15 o negócio já começa a ficar. Não é? Eu vejo lá na internet, aqui eu não vi ninguém assim. Amém? Então, Jesus está falando disso. Quando vierem essas situações, essa casa não vai se abalar. Por quê? Está ouvindo e praticando, ouvindo e tendo sabedoria para colocar em prática. Vai colher dos frutos. Nós vimos aqui, tem que falar para ter, tem que plantar para colher.
Deus não nos colocou, aceita Jesus e sua vida vai ser um mar de rosa. Está enganando a pessoa. Não vai não. E olha, se bobear vai ser, porque a gente vai contra tudo que o mundo faz. Não é fácil andar contra. Já viu uma multidão vindo assim, você tendo que ir? E se você não tomar cuidado, você é levado por ela. Então a nossa vida aqui nessa terra é assim, mas tem uma alegria nos cercando, tem uma paz, tem uma mansidão, tem uma graça para isso, amém? Ele também colocou outros dispositivos para a gente aguentar o tranco. Diga, eu aguento. Amado, tu aguenta a pressão, você aguenta. E sabe que a pressão é algo maravilhoso? Uma das meninas ontem falou sobre isso. Meninas, quando a carne está dura e a gente quer que essa carne cozinhe rápido e fique molinha, onde a gente bota? Na pressão. Sabe que crente na pressão fica pronto rápido e molinho? Coração molinho para o Espírito Santo trabalhar. Amém? Aleluia. Então Jesus está falando disso, de ouvir e praticar. Ouvi umas ministrações do pastor Bud e ele falou: irmão, você pode ficar roxo de crer, mas se você não praticar, nada vai acontecer na sua vida. E Jesus fala isso: ouvir e praticar, receber a revelação e saber o que fazer com ela. Amados, quanto tempo você escuta nesse ministério que você deve ser guiado pelo Espírito e você continua dando cabeçada, continua sendo enganado. Sabe, queridos, eu fui fazer uma compra na internet, eu e o povo da internet mesmo. E fiquei tão animada com o preço. Falei, gente, isso aqui é um achado. Mas eu fiquei. Aí, aquela frase, só pode ser de Deus. Fui enganada. Não parei para ouvir o Espírito. Quando eu passei o cartão, que já tinha ido, o Senhor falou comigo: isso aí é fake. Aí eu percebi. E eu tentei de todos os jeitos reaver, sustar o cartão, liguei lá e não deu nada. Paguei por isso. Quantas vezes eu ensino a ser guiado pelo Espírito, amados? Não é uma vez que se deve colocar em prática, é o tempo todo. Eu já acordo praticando a palavra. Quanto tempo você escuta aqui da boca do seu pastor, dos ministros que pregam aqui, que tem que andar em amor, amados? E a gente continua repetindo aquelas coisas. Não, meu pavio é curto. Não, porque hoje eu não estou boa. Misericórdia. Teu pavio é longo depois que você aceitou Jesus. Pense que você não consegue ver a ponta dele. De tão longo que ele é. E a gente continua buzinando no trânsito, fechando os outros, falando, meu Deus do céu, o povo dos caixas merece ir para o céu. Caixa de mercado, caixa de banco, é anta, vagarosa, é uma lesma, né? E a gente participando dessas rodinhas. Aí Deus, meu Deus, mas eu falei ontem no culto, a pessoa está desse jeito. Vou falar para o pastor falar de novo. E sabe, queridos, no meu início, no Verbo da Vida, né? Eu vou pagar o mico aqui, não tem problema não, eu não ligo para isso. O pastor Joselito, eu nova na igreja, estava fazendo rema, fomos congregar ali em Itaguatinga. E ele só pregava sobre amor. Todo culto ele falava sobre amor. E aí no culto eu pensei, diga, ela pensou. Porque eu vim de uma igreja tradicional, onde os pastores têm que ter uma mensagem nova todos os dias. Todo culto ele tem que ter uma mensagem nova. Ele é avaliado pela congregação pelas mensagens diferentes. Se ele pregar igualzinho no mesmo texto, vamos demitir esse pastor, a gente não vai querer ele. Quando for para renovar, a gente vai querer outro. Era assim, pregando sobre amor. E eu pensei, digo de novo, ela pensou. Mas sabe que nunca mais, depois que eu aceitei Jesus, eu pensei sozinha. Tem alguém que mora comigo, que mora em mim. E aí eu pensei assim, eu acho que ele não tem muita base para ter muita palavra, né? Acho que ele não sabe muito. Aí ele prega a mesma coisa. Naquele mesmo momento, ele começou a pregar e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que eu não sei pregar sobre outra coisa? Sabe por que eu só prego sobre amor? Porque você ainda não começou a praticar. Foi uma unção profética do chute nas costas.
E talvez você esteja levando uns chutes nas costas hoje. Mas essa é a função do profeta mesmo. Diga, culto de alerta. Amém? Deus está alertando. Porque, amados, Deus, Ele é o maior interessado naquilo que você tem para viver. Deus, Ele é mais interessado do que eu. Porque, amados, igual a gente com os nossos filhos, nós temos tanto interesse que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles tenham sucesso, que eles sejam abundantes, não é assim? E às vezes fica pessoa, sai dessa cama, que preguiça é essa? Vai estudar, vai crescer, vai trabalhar, mas às vezes fica do mesmo jeito. E sabe que Deus às vezes está fazendo isso conosco? Ei, eu tenho tanta coisa para você, está passando tanto tempo, eu quero ver você voando, eu quero ver você nas alturas, mas é isso que Ele tem para todos nós, não só para alguns, não só para ministros, não só para quem canta, não, amados, é para cada filho dele. Ele tem planos maravilhosos, planos de sucesso, da mesma maneira que nós temos. Sabe por que nós temos, pai e mãe? Porque a gente herdou isso do nosso pai. Esse desejo de dar as melhores coisas para os filhos, esse desejo de ver eles bem na vida, esse desejo de vê-los saudáveis, crescendo, a gente herdou do nosso pai. Ele tem o mesmo desejo para com os filhos dele, para com as nossas vidas. Amém? Agora a gente vai ver uma mulher, e essa mulher eu não me canso de ministrar sobre a vida dela, porque é uma mulher que nos ensina, e cada vez que eu vou ministrar sobre a vida dela, tem algo diferente que salta aos meus olhos sobre a vida dela. Abre lá em Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, a partir do versículo 24. Amém? Jesus foi com ele e todo o povo seguia, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, diga, ela ouviu a palavra. Bem, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da sua enfermidade. Tem algumas versões, eu não sei qual é a versão que diz, ela falava consigo mesma. Se eu apenas tocar nas vestes dele. Tem muita coisa antes da cura. A gente comemora a cura e é para comemorar mesmo. Mas existe um processo. Sabe, coisas que Deus falou aqui ontem, vai ser para rápido. Ele deu um tempo. O prédio novo é esse semestre. Mas o Espírito Santo não vai sair por aí procurando o prédio e falar com o pastor, olha, na rua tal. Ele pode até fazer isso, porque ele fez isso com Paulo, né, e Ananias. Mas sabe, queridos, cada um aqui é um olheiro do prédio novo. E o pastor que vai chegar lá e Deus vai falar, é aqui ou não é aqui. Amém? Você pode ajudar, mas aonde Deus vai falar é com o pastor. E ele que vai dizer, é aqui ou não é aqui. Amém? E pode ser, como aconteceu conosco lá em Taguatinga, que o pastor foi ver um imóvel todo arrumado já. Ficaram felizes. Aí apareceu esse que a gente está, todo bagunçado. E aí ele vira para todo mundo e o pessoal, não, aquele outro não precisa pintar, todo mundo já fazendo seus planos. Aí ele, é aqui. Aí, como? Aqui, pastor, é aqui. Sabe, amados? Para nos esticar a nossa fé. Lá a gente tinha que crer para uma construção muito maior. O outro estava pronto, era só colocar as divisórias. Mas quando ele olhou todo mundo celebrando, eita, não sei o quê. Quando ele olhou o outro, que todo mundo ficou assim, ele falou assim, pois é aqui. Vamos entrar em contato porque vai ser aqui. Amém? Mas ele deu o veredicto, mas ele não foi na voz do povo. Às vezes o caminho mais fácil não é o que Deus quer que você trilhe. Amém? A gente precisa entender isso quando nós somos guiados por dentro. E aqui essa mulher, primeiro, né? Só para contextualizar.
uma mulher no seu período menstrual normal, de 5 dias, de 7 dias, quando ela estava nesse período, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia sair na rua, era um costume judaico, então ela tinha que ficar em casa. Se porventura acontecesse isso no meio da rua, ela tinha que gritar impura, para abrir caminho para as pessoas não tocarem nela, não tocar em ninguém, impura, impura. Imagina uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos. E amados, a Bíblia diz que ela padecera na mão de muitos médicos, ela fez tratamentos dolorosos e caros, porque a Bíblia diz que ela investiu tudo que ela tinha, e o negócio piorou. Amados, naquela época não tinha anestesia, remedinho para você ficar grogue, remedinho da alegria, não tinha nada disso. Imagina o tratamento dessa mulher. A Bíblia é clara, ela padeceu na mão de muitos médicos e gastou tudo. Então, a hora que ela gastou tudo, e Deus abre um parênteses, aquela mulher trabalhou na sua força. Mas teve uma hora que os recursos naturais se esgotaram. Amados, antes que você fique esgotado, deixa Deus trabalhar. Teve um momento ontem que o Senhor falou assim, agora que deixa que é comigo, não me atrapalhe. Tá, me recolhi a minha insignificância, porque você está aqui, Senhor, trabalha. Até eu entrei no trabalho. Falou, vou começar. E foi tão maravilhoso que eu estava sentada aqui, e o Senhor falou assim, eu estou trabalhando, manda só ficar quieto. E eu vi o Senhor trabalhando, aí uma mão tocou assim em mim e falou assim, agora recebe você. Foi a hora que eu caí. Uma mão quente, grande, me empurrou assim, agora recebe você. Para eu não atrapalhar ele. Igual Adão, botou para dormir, para não atrapalhar. Porque ele tinha uma obra maravilhosa para fazer. Quem sabe o que era? Nós, mulheres. Aleluia. Então, aquela mulher, com essa hemorragia, amados, o que a gente pode imaginar da vida dela? Sabia que a gente pode viajar na maionese, na Bíblia? A gente pode ver, visualizar. Ela, certamente, ela foi afastada da família. Ela não tinha mais identidade. A identidade, a Bíblia nem fala o nome dela, mas a identidade dela era impura. A Bíblia começa chamando dela de uma certa mulher. Mas quando ela é curada, quando ela recebe poder, Jesus chama ela de quê? De filha. E sabe, eu imagino que ela ficou num quartinho, onde ela não era mais a esposa, ela não era mais a mãe, ela não era mais a dona de casa. Eu não sei se ela tinha servas, mas ela não tinha mais autoridade. Ela foi completamente excluída. E ela ficava ali, igual o Silé falou, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ela ficava ali, já a vida, Satanás já tinha dado um ponto final na vida dela. Quantas vezes ele tenta dar ponto final na nossa vida, amados? Não tem cura, não tem jeito, não vai conseguir. Cai fora, Satanás. Cai fora. Amém? E ela ficou ali, e eu não sei se esse lugar tinha uma janela, eu não sei se a casa era de madeira e tinha frestas, mas um dia, e eu gosto da versão NBVP, Bíblia Viva em português, que diz assim, um dia ela ouviu os maravilhosos feitos de Jesus. Sabe, queridos, outro parente, Deus vai alcançar você em qualquer lugar e qualquer situação que você estiver. Basta você clamar. Aonde? Imagine que era num quartinho, escondido de todo mundo, que era uma vergonha aquela mulher. Ela foi destituída de tudo que ela tinha, ela não tinha mais vida. Ela era uma certa mulher, ela era a mulher da hemorragia, né? A mulher do fluxo de sangue. Nem nome ela tinha, e ela foi colocada lá. Mas eu não sei, um dia, né, 2 mulheres passando na janela, e eu acho que ela via o mundo por aquela fresta, né, ouvindo, e ela ouviu alguém dizer, você viu aquele paralítico que veio em cima do telhado, e ele curou? Mulher, e você viu aquela mulher lá, o homem lá que o filho estava endemoniado e ficou bom? Não, mas você perdeu a cura dos 10 leprosos. Mulher, mas e aquele dia que isso e que aquilo? E ela ficou ouvindo. Amados, ela recebeu uma revelação. Ela não tinha ninguém
Ela não tinha rema, ela não tinha igreja, ela não tinha nada, ela não tinha mais marido, ela não tinha filhos, ela não tinha o lar. Ela era colocada lá, eu penso que davam a comida para ela e esperavam ela morrer. 12 anos sangrando. Ela estava debilitada no seu físico e ela estava debilitada na sua alma. Imagina as pressões. É a morte mesmo, fica aí, é já que você morre. Não adiantou nada o seu dinheiro. Mas ela recebeu uma revelação. Ele cura. Jesus cura. Diga, Jesus cura. E Ele cura hoje ainda, amados. Ele continua curando. E sabe, a maior alegria, um prazer que eu tenho quando Deus tem aquela unção, é de ver feridas sendo curadas pelo amor. E ontem o Senhor falou, a gente não vive pelo que sente, mas ontem Ele fez questão de que vocês sentissem a presença dEle. Porque Ele estava curando feridas na alma. É lindo demais, amados. A maneira como Deus age. Por isso eu falo, pode, porque o jeito que você faz é melhor. Se eu for inventar fazer, não vai sair, vai dar ruim. É melhor você fazer. Eu vi Deus fechando feridas, curando. Eu vi as mãos do Senhor envolvendo pessoas nesse lugar. Deus trabalhando. E olha, não foi só alma, fisicamente. Pessoas foram livres de doenças, livres de enfermidades, amados. E olha quanta palavra saiu desse lugar. Ela recebeu só essa frase, ouvindo os maravilhosos milagres de Jesus, ouvindo falar da fama de Jesus, ouvindo falar de Jesus. De repente ela só conseguiu captar, Ele curou o cego. Aí Jesus curou. E aí, amados, eu gosto dessa versão, que ela falava com ela mesma, se eu apenas tocar nele. Se eu apenas tocar nele. Amados, ela tinha só essa palavra. Mas, amados, o que ela fez com essa palavra está servindo para a gente hoje. Essa mulher foi registrada na palavra, para a gente entender tantas coisas, que não é na força do nosso braço, que nós temos o limite na nossa participação, mas tem coisas que quem vai fazer é Deus. Não prega para o seu filho, não prega para o seu marido. Essa não é a sua parte. Sabe qual é a sua parte? É praticar o que você aprende. É praticar o que você aprende. Essa é a sua parte. Mas você, não, o Espírito Santo não está fazendo nada, eu vou lá. E sabe, queridos, eu vou falar de mim de novo. Pode rir, pode ter problema. Já consegui entender que eu sou engraçado. Porque gostou da palavra, você é muito engraçado. Eu, meu Deus do céu, e a palavra? Né? E aí eu falava, Senhor, tem que mudar o meu marido. Ele tem que despertar. Aí o Senhor falou assim, se você calar a boca, eu posso fazer alguma coisa. Mas amados, a pessoa tem o nariz lá em cima, né? É pequenininho esse nariz, mas é arrebitado. Mas, Senhor, eu sou a mais crente daquela casa. Se eu calar a boca, vai tudo pelo ralo abaixo. Meu Deus, que falta de respeito. Mas o Senhor sabia que ainda era uma casca grossa. Amém? Mas o dia que eu decidi calar a boca, mas ele começou a crescer, e eu vendo, o Senhor está mais crente que eu. Tem um caderno com 300 e tantas confissões, meu Deus. Amém, amados? Fez a escola de ministros e fez aquela escola com a vontade, amados. E a casa inteira viu mudança e posicionamento. Mas se eu ficasse, você não é isso, você não é aquilo, você ia só irritar. Eu vi um testemunho de uma pastora e ela falou que o marido dela sempre que coloca o galão no filtro, né? E aí um dia ela passou, ele estava lavando o galão, que a gente lava mas estava com o galão cortado. Aí ela passou, o quê? Aí, mas meu amor, é melhor, como é que você está lavando com sabão, com o galão aberto, a gente lava com ele fechado. Ele, mas eu sempre fiz assim. Aí ela, meu Deus, a vida toda tomei água com sabão.
Aí ela olhou, aí ele falou assim, não, é desse jeito que eu faço. Aí ela, tá bom. E a pessoa, se ela arrumasse uma briga ali, nada, ia dar briga. Satanás, oba, tem uma pontinha ali, vou entrar. Aí ela falou assim, tá bom. Na hora que ela falou, tá bom, amados, ela calou o diabo. Ela freou a situação. Por quê? Deve ter aprendido a andar em amor, a deixar que o Espírito Santo que convence. Ela foi para o quarto, não passou 5 minutos, ele entrou lá rindo. Meu Deus, mas como é que eu fiz isso a vida toda? Ela, pois é, eu não sei. Eu também me pergunto, como é que você... É lógico que tem que lavar ela, não é? Não é? Sabe, queridos? Então, aquela mulher, eu tenho dinheiro, eu vou no médico tal. Eu tenho dinheiro, eu vou tal. E aquilo só ia ferindo ela, ela não via resultados. E eu não estou dizendo aqui que você não vai ao médico, amém? Sabe, queridos, eu entreguei a minha visão nas mãos do Senhor, mas o Senhor usou o médico. Na primeira cirurgia, ele falou que o negócio estava tão feio que talvez ia arrancar o olho. Mas sabe, eu tomei uma anestesia, a cirurgia durou 1 hora e pouco, né, Marco? Durou 2, não sei quanto, e eu acordei no meio do laser. E eu comecei a sentir a queimadura. E eu gemia e ele, por favor, eu sei que eu estou te machucando, mas sabe, aconteceu, eu preciso. No outro dia ele veio me pedir perdão, eu te machuquei demais. Mas quando eu vi a possibilidade de salvar o seu olho, eu não podia te dar outra anestesia. Eu falei, não, tá tranquilo. Ele, me desculpa. A Adriana estava até lá nesse dia. Me desculpa. Mas sabe, amados, a inspiração de Deus. Ele me levou para o melhor retinólogo de Brasília. O cara faz essa cirurgia há 30 anos. E sabe, ele não fez assim, não, tá ruim, vamos arrancar logo. Não. Quando ele viu a possibilidade, sabe, inspirado pelo Espírito. Ele lutou por aquilo. Eu fui no médico, amados, eu estou crendo. Agora quando ele disse para mim, agora é o seu organismo. Eu traduzo assim, agora é só um milagre. Pronto, agora é a parte de Deus. Mas sabe que eu vou ficar parado? Não. Lembra que eu falei que eu transformei um versículo? A minha visão é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até ser uma visão perfeita. É isso que eu falo. E aí eu falo, eu vou enxergar os meninos correndo na igreja. Eu vou enxergar as pessoas não como árvore andando. Eu ainda estou fazendo a minha parte. Mas eu não posso dar um tapa aqui. Senhor, você está demorando, eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer. Não, eu estou esperando nele, crendo nele. Amém? E essa mulher, amados, quando ela recebeu, sabe, agarrar o espírito da fé, ela teve o espírito da fé. Ela agarrou essa palavra, Jesus cura. E o que é que ela fez com essa palavra? Primeiro, ela começou a se convencer disso. Ela fez com que aquela palavra caísse no espírito dela, caísse dentro dela como rema, grudasse nela. E amados, se ela saísse de casa, ela poderia ser apedrejada. Sabe que quando você pratica a palavra, vem uma ousadia, que você não abre nem para um trem. Você é ousado para responder o diabo, você é ousado para ir à frente. Sabe, ontem eu falei sobre isso, não sei se foi sexta, eu nem sei se eu falei. Vamos lá. Eu falei, é melhor não dar aula no Rema, é melhor dar por aqui, que o pessoal me conhece, o meu marido me acompanha. Aí ele falou assim, mas você não é sarado e curado, por que tu não volta a fazer o que fazia? Isso mesmo, vou, Carroberto, quero viajar, pode me colocar aí, na hora, amados. Sabe, você tem ousadia, e aí vem aquelas bênçãos. Como é que tu vai entrar no avião igual todo mundo? Pela porta. Como é que você vai se movimentar no aeroporto? Igual todo mundo andando, com a malinha puxando assim, mas você não consegue ler as placas. Mas eu chego no balcão e falo, preciso de auxílio para ir até a aeronave. Qual é o problema? Mas e quando você chegar lá? A pessoa vai me ver e ela vem até a mim. Oi, fulano, é você? Oh, que bênção. Sabe, amados? Por quê? Porque tem uma palavra que diz, estou convosco para sempre. Jesus disse lá em João 14,16, que o Espírito Santo, que ele ia rogar ao Pai, outro Consolador, estaria conosco para sempre. Então nunca mais eu fui sozinha, nunca mais você foi sozinha. Para de acreditar no cão safado que fala, você está sozinha.
O pastor nem olha. A irmãzinha nem quer saber de você. Você nunca mais está só. Agora tem o outro lado também. Por não estar só, quando tu está fazendo coisa errada, vendo coisa errada, o Espírito Santo está lá. Não bota ele em maus lençóis, não. Não deixa ele pagar mico junto com você, não. Está lá na internet. É um parênteses que eu estou. Nem sei se eu fechei esse parênteses. Estou dentro dele. Aí vem lá, oi gatinho. Aí vou clicar aqui só para ver, né? Me chamou de gatinho, de gatinho. O Espírito Santo está lá. Se você pudesse ouvir, ele fala assim: ei, tira o dedo daí, vamos dormir? Amém? Às vezes eu começo uma série, eu gosto muito de série de balé e tal, e eu sei que esse mundo é promíscuo, porque eu vim desse mundo de dança, de balé. Pode não parecer, não ria, mas eu já fui bailarina clássica, não foi, irmão? Tá aqui o joanete enorme no meu pé que não me deixa mentir, mas não ri não, não ri não. E eu sei que é promíscuo e às vezes eu vou ter uma série de balé, às vezes eu quero só ver a aula, ver dançando o Senhor. Essa série não é para você não. Tudo bem, então vamos desligar. Amém? E amados, ela foi alcançada pela palavra. Ela foi alcançada por aquela palavra. Mas o que ela fez? Qual foi a parte dela? Comer aquela palavra. Digerir aquela palavra. Fazer aquela palavra fazer tão parte dela quanto respirar, andar para frente, andar para trás. Ela fez no momento que aquela palavra virou rema, ela foi até lá. E por isso ela ficou curada. Às vezes a gente exalta e tem que exaltar mesmo. Só a parte da cura, mas e o processo? Por isso que alguém pensa assim: nossa, já está pregando. Não, meu filho, eu fiquei 5 anos sendo treinada até ser colocada no calendário do Rema. Nossa, terminou o Rema e já foi dar aula? Não, 4 anos, de 2005 a 2009. Sendo treinada, no púlpito não, lavando cadeira, lavando banheiro, sendo monitora do Rema, quando não tinha ninguém nas crianças, para as crianças, quando não tinha, passei pelo louvor, meu Deus, o povo, era a graça mesmo de Deus, louvor, departamento infantil, conselheiro, mas não fiquei parada não, fiz a minha parte, porque Deus tinha um ministério itinerante. Então eu chego numa casa que não é a minha, numa cama que não é a minha, travesseiro, nada é meu, mas eu tenho que me adaptar. Por isso eu passei, o povo fala que eu sou apóstola da igreja. Eu afundei todos os ministérios, eu fundei todos os ministérios da igreja. Aí o pastor precisa pregar hoje, liga às 6 horas da tarde, porque ele é bonzinho. Estava me treinando, 6 horas da tarde, já estava tomando banho para ir para a igreja, para chegar lá cedo. Tu pode pregar hoje, quem vai dizer não? Claro, quando desligava o telefone, ai meu Deus, eu vou pregar hoje. Amém, amados? E aquela mulher, ela criou uma consciência, diga consciência. É isso que nós precisamos, em ter essa consciência, amados, de que nós recebemos na igreja, do que nós recebemos através da palavra, através do que o Espírito ministra a nós, é muito valioso para ficar guardado. Lembra daquele, Jesus fala da parábola de um senhor que foi viajar e distribuiu talentos. Que você tem que ser aquele que multiplica os 10, multiplica os 5. Não o que guarda, amados. Essa igreja tinha que estar espocando de gente, em pé, no corredor, lá fora, 2 cultos. Porque a gente não pode guardar. Amanhã, quando você chegar onde você trabalha, tem que ter um brilho diferente. Porque você provou de uma unção nesses dias. Você ouviu de Deus nesses dias. Você faz parte de uma igreja, de um ministério que preza a pregação da palavra, que prega o ensino, amados. Nós somos indesculpáveis, porque pensa que um povo que sabe como ser guiado sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, sobre essas matérias fundamentais, justiça, fruto do Espírito, é o povo do verbo da vida. E nós vamos ser cobrados, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós temos que praticar, sabe? De cada culto já sai. Começa praticando em casa. Dá vontade de dar aquele grito e você diz, aleluia! Nossa, eu sou muito ousada de cantar essas coisas do lado da Neide.
né? Vai, mas eu vou pegar esse menino, é isso que eu vou fazer com você, Rabassuriandarás, né? Meu amor, amém, aleluia, 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 sabe, amados, oh glória, aleluia. Começou o fogo, porque a palavra tem poder. Amém? Você vai sair daqui, ó. Diga, culto de alerta. Amém? Diga, Deus está me amando. E eu vou dizer algo, e é muito, viu? Ele está amando muito. Amando, porque eu queria chegar aqui e continuar. Mas, amados, Ele sabe a dose certa. Ele sabe o momento certo. E isso não quer dizer que o culto não é profético. Amém? Tem uma unção profética poderosa aqui. Sabe, Jesus vai tratar de uma parábola dos 4 solos. Vocês lembram disso? Que o semeador saiu a semear. E ele diz que o semeador é aquele que prega a palavra. E ele fala sobre 4 solos. Na verdade, ele não estava falando sobre terra. Ele estava falando sobre pessoas. Sobre 4 corações diferentes. Aqueles que escutam a palavra e deixam ela aqui na igreja mesmo. Aí Satanás, antes que você volte e pegue, vai lá e rouba. Que é aquela que a semente cai à beira do caminho, os pássaros vêm e comem. Ele estava dizendo que são aquelas palavras que não, aquelas pessoas que não dão importância, o seu coração nem recebeu, e Satanás vem e já cata a palavra para você nem pensar nela. Aí ele vai falar de um segundo solo, que a palavra até caiu no coração, caiu com alegria, mas não regou a palavra. Como é que a gente rega a palavra, a semente? Com oração, com adoração, com leitura da palavra, com declaração da palavra, com momento devocional. Mas eu não preciso falar aqui para vocês que crente faz devocional, porque eu sei que todo mundo aqui tem o seu devocional. Amém? Esse amém também está aqui. Amém? Isso. E devocional é todo dia. 3 vezes na semana. Não, 3 vezes na semana a gente faz caminhada. Amém? Não é 2 vezes na semana. 2 vezes na semana é hidroginástica. Você come todo dia? Só uma vez? Não, no mínimo 3 refeições, não é isso? Né? Esquece a pizza, volta pra cá. É só falar de comida, aquela pizza, ai, aquele almoço eu vou repetir quando esquece isso aí, volta pra cá. Amém? Então o Espírito, a comida do Espírito é a palavra, é a adoração, é a oração, e isso é todo dia, recarregando as nossas baterias espirituais, As pessoas pensam que congregar, eu vou na igreja hoje que eu preciso me recarregar, não tem tomada em casa não? Só ligar em casa, faz parte do crescimento congregar. É completo, orar, devocional, né? Oração, adoração, confissão da palavra, congregar, é um pacote. Amém? Praticar o que aprendeu. Senão você vai ficar roxo de confessar e nada vai acontecer. Tem coisas que não é falar também. Exige uma ação da sua parte. De um terceiro solo em que até ficou lá, mas logo veio as perseguições por causa da palavra e abafou. Pessoas que não aguentam pressão. O surto aumentou, se tranca dentro de casa, não vou mais pegar. A primeira coisa que corta é a igreja, mas vai no shopping. Jesus! Eu pisei no carro de alguém, mas corta a igreja. Primeira coisa, não vou mais congregar, agora eu vou congregar pela internet. Mas não corta a ida no shopping, um aniversário, um churrasco. Não corta isso. Eu nunca vi ninguém falar, cortei a ida no shopping, aglomeração de família, festinha. É só na igreja que eu vou. Se alguém conhecer alguém assim, me apresenta, porque está difícil. Amém? E aí ele diz, né, que a fascinação das riquezas, aquilo que a Lu disse ontem, a nossa vida não é só trabalhar. Tem trabalho é bênção, é. Estudo é lícito, é. Fazer curso é lícito, é. Está aqui o pastor que está de parabéns, que concluiu o curso dele, né?
com louvor. Mas, amados, ele não colocou o curso dele em primeiro lugar, não. Ele não ficou assim, ó, gente, eu vou ficar esse ano fora porque eu vou estudar. Então vocês fiquem por aí. Não. Ele não deixou de orar, de ler a palavra, estudou. Mas, amados, ele não trocou as coisas de lugar. Amém? E aí diz que as pessoas, a semente morre pela fascinação das riquezas. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. A gente sabe que você tem. Mas, amados, essa força é igual a da mulher. Eu vou pagar os médicos, o melhor médico. Acabou tudo. E ela, lutando com o braço, nada adiantou. Às vezes a gente quer, não, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Meu filho tem que ter o melhor e tem que ter mesmo. Eu quero o melhor e tem que querer mesmo. Mas Jesus tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Ele diz, quando busque o reino de Deus, ele está dizendo para eu calar a boca. Esse celular novo, eu ganhei dos meus filhos, então ele diz, cala a boca, cala a boca. Amém? E ele fala do quarto solo, que recebeu a palavra, que acolheu a palavra, que colocou ela dentro de um cofre e praticou. E aí teve uma colheita. Amém? Amém? Deus quer que você pratique. Se você não... Ai, o culto foi maravilhoso, a conferência foi poderosa, a conferência que teve aqui com a Rossana foi maravilhosa. Nossa, esse ministro que o pastor trouxe, o Serjão, que poder. Mas, amados, dessas conferências para hoje, o que você fez com o que você recebeu? Porque o papel do pastor é, de vez em quando, buscar um lanchinho diferente. Mas sabe o que vai te dar sustância? É o arroz, feijão, farinha e carne. Que você come em casa, na semana. Aí Deus fala, meu filho, vamos dar um lanchinho para eles? Aí convida um ministro que vem de fora para falar as mesmas coisas que ele está falando. Olha como Deus é maravilhoso. Ele fala, está na hora de ter alguém de fora. Mas, amados, o que vai sustentar você na fé é o trivial da semana. É um macarrão com arroz, feijão, básico, que dá base, que dá sustento. O que vem é adicionado para o Senhor, para abrir. Às vezes, nós falamos aqui, eu tenho certeza que o pastor Johnson e os ministros aqui falaram exatamente o que a gente falou, só que foi por outras bocas, de outras maneiras. Amém? Você rindo. Amém? Então, a pergunta, amados, a grande profecia dessa noite: o que você está fazendo com aquilo que você está recebendo? Essa palavra não veio para te desanimar. Nossa, a gente saiu daqui no sábado numa alegria, é para você ficar alegre mesmo. Ai, hoje vai sair todo mundo assim, não vai não, Satanás. Não vai de jeito nenhum. Satanás que se prepare, que essa semana é a semana. É a semana. Sabe, amados, que já tem anjos preparando essa semana. E tem anjos, amados, que cuidam só dos presentinhos, que cuidam só das surpresas. Tem surpresas esperadas e as inesperadas para essa semana. É uma semana de liberações, é uma semana de decisões, é uma semana de uma grande colheita, é uma semana, amados, de começar a ver e tocar naquilo que você tem buscado através da sua vida de fé. É uma semana de se posicionar, mas Satanás, eu já estava aqui, pois agora eu me enterro aqui. E não é nenhum vento que vai me tirar daqui. Pode vir enchente, pode vir tempestade, pode vir vento de não sei quantos quilômetros por hora. Eu vou ficar naquilo que Deus diz. Vamos levantar. Aleluia.